Eu sou apresentadora de televisão há 18 anos. Eu passei por algumas emissoras. Vou ver se eu consigo aqui. Isso. Passei pela Record, pela SBT, pela Rede TV, pela TV Brasília. E há 3 anos eu estou na TV Justiça, como apresentadora e como coordenadora de novas mídias, que é o tal do marketing digital, né? Como é que o marketing digital veio parar na minha vida? Eu sofri um processo de assédio moral quando eu era jornalista na Record, né? Eu fiquei grávida. Infelizmente, eles não queriam uma repórter grávida e eu fui assediada moralmente pelo chefão mor da Record e pedi demissão. Pedi demissão e resolvi abrir um negócio com a minha mãe, que se chama Binutri. É uma indústria de alimentos saudáveis que tem mais ou menos 10, 11 anos. E foi justamente nessa época que eu cheguei para administrar a empresa e para gerir a comunicação e achei que eu fosse arrasar. Falei, não, eu sou jornalista, estou tanto tempo na TV, né, vou arrasar. E aí comecei a lidar com vários fornecedores da comunicação e me estrepei. Por quê? Porque comunicação é muito mais do que jornalismo, né? O site ficou pronto, eu não conseguia vender, porque ele não indexava com o Google, ou seja, não conversava com o Google, ou seja, as pessoas colocavam lá alimentação saudável Brasília. E não me encontravam. Por quê? Porque o meu site era somente um site bonito. Por trás do meu site não tinha todas as fórmulas, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui também, que fazia com que ele aparecesse para esse grande buscador, que é o Google, e para os outros buscadores também, que a gente não ouve falar muito, mas existem, né? Yahoo, Bing, enfim. Aí eu decidi fazer o tal do marketing digital, né? Falei, vou estudar, comecei a estudar SEO, Google AdWords, Instagram, Facebook Ads, fui parar no Big Data, inclusive. Esse fornecedor, é claro que ele teve o contrato dele encerrado, né? Porque quando eu fiz as 2 primeiras aulas, eu liguei para ele e falei assim, vem cá, o site não está indexado. Código-fonte não diz nada do meu negócio. Não tem uma palavra relacionada ao meu negócio. Esse cabra ficou tão envergonhado que ele desligou o telefone, mas, na sequência, ele colocou assim, kkkk, no WhatsApp. Está estudando, né, menina? Aí eu peguei e respondi, kkkk. Contrato encerrado, menino. E ação na justiça também. Ou seja, printei a tela. A questão estrutural, ela fazia parte, né, do desenvolvimento do trabalho dele e ele se estrepou. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa grande rede que me proporcionou entrar no marketing digital. Vamos lá, gente. Primeiro, marketing é diferente de comunicação, né? Hoje em dia, acho que eu perdi a palestra da Carol, mas a Carol deve ter falado um pouco de código de ética. Falou? Hoje, a advocacia, na verdade, a área jurídica, de uma forma geral, mas principalmente os advogados, vivem um momento de muita tensão, no Brasil todo, né? Lá em Brasília, acabou de ser decidido que advogado não pode fazer marketing. Mas o que é o diacho do marketing, né? Será que eu não posso mais publicar nada? Será que até meu conteúdo está morto? Então, o que definiu a OABDF? Que patrocínio de posts é proibido. O que é patrocínio de posts? É quando você paga para uma publicidade aparecer, para um conteúdo aparecer. Enfim, você vai lá no gerenciador de anúncios do Instagram e do Facebook, coloca um dinheirinho, parametriza todo o seu público-alvo e aí decide para quem você vai aparecer. Qual que é a alegação deles? Que não pode, por ter caráter comercial, público incerto e generalista. Lê do engano. Por quê? Porque o gerenciador de negócio, tu fala só do Facebook. O Facebook ele te permite não ter um caráter comercial se você publicar um conteúdo. Publicar conteúdo não é caráter comercial. Impulsionar.
Público incerto? Não. Você tem como segmentar profundamente o seu público ao impulsionar uma publicação. Inclusive, subir uma lista de e-mails e fazer com que esse post apareça somente para aquelas pessoas. Ou seja, público incerto, não existe isso. Quem souber segmentar, não tem público incerto. E generalista. Gente, quem fizer conteúdo generalista está perdendo tempo, né? Porque hoje está mais do que posto e dito que tudo tem que ser nichado, tudo tem que ser muito específico. A concorrência é gigantesca, principalmente nessas plataformas mais antigas, Facebook, Instagram, um pouquinho diferente do LinkedIn, né? Como a gente já entendeu aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Isso aí, shopping mais querido do Brasil. Vamos nesse exemplo do Iguatemi de Fortaleza. Saiba mais. Isso daí não pode, né? Claro, você não pode dizer que você é o advogado mais querido do Brasil e pedir para alguém saber mais. Então, a gente tem que ter bom senso. A gente não pode abusar nessas call to actions, como falaram aqui. Esse saiba mais é uma chamada para ação. Você não pode abusar disso. Mas, se você for um professor de direito e você estiver, por exemplo, vendendo um curso, o saiba mais está ok. Você está vendendo um curso. Agora, se você estiver advogando, aí é diferente, né? Você não pode falar que você venceu uma causa determinada e você não pode mandar a pessoa para um outro link e dizer saiba mais sobre isso, né? Então, bom senso em relação a isso daí. Por isso que eu digo que marketing é diferente de comunicação. Eu não falo sobre marketing jurídico, eu falo sobre comunicação jurídica e comunicação de uma forma geral. O Conselho Federal vai resolver isso, né? Porque cada lugar do Brasil é de um jeito. Como é que é aqui em João Pessoa? Alguém sabe? É proibido? E, assim, seria importante que vocês dessem uma olhada no Código de Ética, né? O Código de Ética ele não permite publicidade. Eu acho que eles estão indo genericamente achando que post patrocinado é igual a publicidade. Mas, enfim, o Distrito Federal se posicionou. Então, enquanto não há um posicionamento geral da OAB, o que eu indico para vocês? A partir de agora, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos entender como criar um conteúdo estratégico. E é importante que fique bem claro que esse conteúdo estratégico ele não serve só para você enquanto advogado. Ele serve para você enquanto juiz, enquanto professor, enquanto empreendedor, porque, na minha opinião, todo profissional do direito é um empreendedor. Super empreendedor. Eu estava conversando sobre isso com o Rogério quando ele me pegou no aeroporto. É preciso que você tenha isso muito forte dentro de você. Nós, aqui no Brasil, a gente não passa por esse tipo de ensino na escola, né? Não nos ensinam a empreender. Da mesma forma que não nos ensinam a negociar nas escolas. Entendeu? Por isso que a gente, às vezes, acha difícil atrelar a nossa profissão com o empreendedorismo, mas, no fundo, todo mundo precisa ser, inclusive quem tem carteira assinada. A gente pode ser um empreendedor dentro do nosso próprio trabalho, dentro das nossas relações. Vamos lá. Advogado não vende produto. E outras empresas também estão deixando de lado esse formato de venda, esse formato de só falar de preço, esse formato de deixar muito exposto só a questão do produto, né? Por quê? Porque as pessoas estão bombardeadas e cansadas de receber propaganda, né? Vocês abrem e-mails, marketing, quando recebem? Pouquíssimos, né? Está todo mundo cansado, né? É a última chance. Não perca. Então, assim, saia da mesmice. Não entre no que está funcionando, não está funcionando. Isso daqui não funciona mais. Né? Agende uma visita, isso é muito básico. Você tem que atrair a pessoa pelo seu conteúdo, fazer com que ela migre para um contato privado, uma conversa privada. Como é que é isso? É um WhatsApp, é um encontro pessoal, é o direct do Instagram, o direct do LinkedIn. A possibilidade de conversão, seja de converter a pessoa num cliente
ou num aluno, seja o que for, você tem que determinar primeiro qual é a sua conversão, né? Quando é que você vai vender? Quando é que esse lead, que é esse contato, se torna um cliente? Então, qual é a possibilidade mais forte de você fazer essa conversão? É quando você traz essa pessoa para perto de você, mesmo que de forma virtual. Tudo é sempre sobre contar histórias para quem quer ouvir, gerando conexão. Essa é a maior dificuldade. Como é que eu sei que as pessoas que me seguem, como é que eu sei o que elas querem saber? Existe técnica para isso, existem ferramentas que a gente vai ver agora. Porque não adianta... Qual que é o seu nome? Tamires. Não adianta eu querer falar para a Tamires sobre Kung Fu. Será que você vai se interessar? Não, né? Eu tenho autoridade em Kung Fu. Eu fui campeã mundial. Mas você não é o meu público-alvo para Kung Fu. Então, não adianta eu querer falar sobre Kung Fu para você. Então, eu tenho que descobrir o que você quer aprender. Qual que é a sua profissão? Você é estudante? Você é advogada? Então, vamos lá. As mídias sociais são muito mais sobre psicologia ou sociologia do que tecnologia. A gente acha que a gente precisa ser ferramental o tempo inteiro. Eu não entendo muito de sociologia e não entendo muito de psicologia. Mas eu entendo muito de comportamento humano pela prática das minhas relações. E, no fundo, todos vocês sabem, tá? O ambiente tecnológico, ele é uma repetição dos padrões humanos. Os algoritmos são uma repetição dos padrões humanos. Então, basta você sair de você, analisar a situação por fora e entender como são as relações, né? Pergunte para você, né? O que será que aquela pessoa gostaria? Produza um conteúdo de valor, né? Não é simplesmente publicar, pegar e abandonar. Não, você tem que gastar tempo para confeccionar uma publicação. Você tem que pesquisar, você tem que ir a fundo, não é simplesmente publicar. A não ser que seja hard news, assim, né? Você está num evento como esse, você vai lá, bate uma foto, marque as pessoas, coloque as hashtags que realmente se conectem com aquele público. Então, mesmo para as publicações hard news, você precisa ter esse cuidado, né? Porque você precisa que aquele post tenha engajamento, tenha envolvimento. Se ficar ali por ficar ali, não adianta. Então, algumas perguntinhas, né, para você formatar o seu nicho. Você pergunta para você quem você é. Você precisa realmente entender sobre o que você fala. Aí é a questão da autoridade. Se eu não posso falar de direito tributário, de direito aduaneiro e de direito constitucionalista no mesmo perfil. Não posso, não adianta. Vai ficar tudo pulverizado. Você tem que escolher. Vamos lá. Escolheu, você precisa pensar nos 3 Cs principais da comunicação. O primeiro deles é cultura. No que a minha marca acredita? Quais são os meus valores? O que me faz diferente dos meus competidores? Então, faça um benchmark, mesmo que virtual. Passeia pelos perfis dos seus concorrentes e analise. O que eles estão falando? O que é que eu posso... No que é que eu posso ser diferente? Você sempre vai poder ser diferente em alguma coisa, tenha certeza. Você tem que ter muito bem definidos. Sua missão, visão, valores, o que faz a cultura da sua empresa especial. Isso é a construção da sua voz, né? Todo mundo tem uma voz, mesmo que ela seja escrita. Por quê? Porque quando você vai responder uma pessoa, a Jordana responde como? A Jordana responde: oi, tudo bem? No que eu posso ajudar? Já a minha amiga, que trabalha com CrossFit, ela vai falar assim: e aí, velho, tudo bem? Beleza? Então, tem tons diferentes, palavras diferentes a serem escolhidas, justamente... Mais uma vez, porque é tudo sobre conexão. Como é que você conecta se você conversa diferente?
Até nesse momento, o benchmark ele é muito eficiente, não só para analisar a concorrência, mas para analisar as conversas que a concorrência está tendo com o público. Como é que essas pessoas que compram do seu concorrente ou que consumem conteúdo dos seus concorrentes, o que elas estão perguntando? Como é que elas estão se comportando lá na parte de comentários? Né? A segunda questão, todas elas se conectam, tá, gente? Comunidade, né? Ninguém vai para frente sem uma comunidade. O que a gente criou aqui hoje é uma comunidade, né? Nós temos interesses parecidos nesse momento. Quando a Sueli pediu para vocês ligarem o Bluetooth, foi uma oportunidade da gente se conectar. E quanto menor for a sua comunidade, maior engajamento você vai ter. E isso se reflete nas redes sociais também. No cálculo do engajamento do Instagram, por exemplo, você pode perceber que existem perfis com 1 milhão de seguidores e com 10 comentários, 3 curtidas. Curtidas a gente não vê mais, mas ontem saiu uma notícia de que elas voltarão a aparecer. Para mim é tristeza, porque eu acho que a curtida não leva ninguém a nada. Enfim, vamos lá. Prestar atenção na maneira com que eles conversam, já falei, e isso pode revelar muito da linguagem que você vai utilizar, né? Quando a gente está montando um negócio, seja ele virtual ou seja ele físico, a gente tem 2 construções importantes a fazer para a comunicação. Uma delas é a persona buyer, que é o seu cliente. Então, você dá um rostinho, coloca uma foto, você dá nome, idade, sexo. Realmente é uma tarefa de você destrinchar quem é essa pessoa. E tem a brand persona, que é você. Quem sou eu? Como é que eu converso? Quais são as minhas dores? Quais são as minhas qualidades? Tudo isso tem que estar posto, escrito, para te ajudar na construção de conteúdo posterior. O terceiro e último é conversação, né? Você precisa ter muita personalidade, muita autenticidade, né? Como é que você vai construir para essa discussão? Por exemplo, está todo mundo falando de COAF no momento, né? Teve o julgamento do STF e muita gente falando. Como é que eu posso me diferenciar ao falar sobre COAF? Eu vou gravar um vídeo, eu vou trazer um exemplo, seja qual for a minha posição, se você é contra ou a favor a divulgação desses dados, né? Então, assim, dê uma olhada, veja o que as pessoas estão falando e se diferencie, porque senão o seu conteúdo não vai performar. As chances são muito poucas. Aqui algumas perguntinhas, depois o Rogério vai disponibilizar tudo isso, tá? Porque são muitas perguntas, mas algumas que você pode fazer na hora de definir você. Quem representa a sua marca? Se sua marca fosse uma pessoa, quem ela seria? Que tipo de personalidade ela teria? Se a sua marca fosse uma pessoa, qual seria a relação dela com o consumidor? Um coach, um amigo, um professor, um familiar? Porque tudo isso determina o tom que você vai ter. Vai ter um tom amigável, um tom professoral, um tom de coach, de colocar a pessoa para cima, né? Então, tudo isso vai determinar o jeito que você escreve ou o jeito que você grava os vídeos. Descreva em adjetivos, como não é a personalidade da sua marca, como não ser também é importante, né? Coloque as características negativas que você não quer que sejam associadas com a sua marca. Existem empresas com uma personalidade similar à sua? Se existirem, coloque no papel também o nome dessas empresas. Por que elas são parecidas? O que nelas chama a sua atenção? Como você quer que seus clientes pensem sobre a sua marca? O seu tom de voz? O que você quer transmitir? As palavras-chave que você vai usar. Muito importante, porque o Google, ele enxerga essas palavras que você escreve no Instagram, no LinkedIn, no seu site. Tudo ele enxerga e isso vai contribuir para que você esteja lá no topo do ranking. Vamos lá. Então, tá. Eu defini minha brand persona, que sou eu defini a minha persona buyer,
ou as personas também, bias, porque pode ser mais de um público-alvo, às vezes. A primeira forma que eu indico para vocês é o seguinte: coloca o Google no modo privado, no navegador. Vocês sabem como fazer isso? Tem uma configuração lá na sua barra, né, no seu navegador, que te permite colocar em modo privado. O que isso significa? Significa que ele não vai ter o vício das outras pesquisas que você fez. Ele vai dizer exatamente, se você digitar direito tributário, todas essas frases que aparecem na sequência embaixo são as frases mais procuradas pelas pessoas na internet. Então, esse é o primeiro lugar que você tem que ir para aprender a gerar conteúdo. Segundo lugar, eu quero avançar. Eu não quero saber só as frases mais procuradas. Existe uma ferramenta chamada Google Trends, do próprio Google, tá? Que você também digita direito tributário e ele vai te mostrar os estados onde essa palavra está sendo mais pesquisada. Vai te mostrar o gráfico de interesse de pesquisa ao longo do tempo. Isso você parametriza, lá você escolhe 1 mês, 2 meses, 15 dias, 1 ano. Você escolhe esse volume de pesquisa, essa linha temporal. Ele vai te indicar também as palavras relacionadas. O que é palavra relacionada? Palavra relacionada é pessoas que buscaram por direito tributário também buscaram por empréstimo compulsório. Viu como começou a funilar? Então, se o meu perfil é de direito tributário, eu já sei. As pessoas estão falando sobre empréstimo compulsório. Vou escrever um artigo, vou gravar um vídeo, vou fazer um card, um passo a passo, vou oferecer um PDF. Olha ali embaixo. Estava no outro, né? Direito tributário PDF, bastante procurado. Na sequência, tem essa ferramenta que se chama Ubersuggest. Esse é fantástico, gente. Fantástico, fantástico, fantástico. Por quê? Ele te dá o volume de buscas por mês dessa palavra. Então, por exemplo, olha só. Direito tributário. Alô? Ele está indicando que, nesse mês que eu pesquisei, existiram 18.100 buscas relacionadas a direito tributário. E ele dá um score ali do lado, uma nota alto. Ou seja, o Google considera que essa busca é uma busca alta, ou seja, as pessoas querem saber sobre isso. Vamos entender esse momento, né? Mesma coisa que o Google deu, olha lá. Direito tributário PDF, direito tributário esquematizado, e assim vai. Eu não tirei o print aí, mas se vocês avançarem nesse site, vocês vão perceber que tem uma sugestão de palavras-chave do lado esquerdo da coluna direita. Se você clica ali, ele também te sugere outras palavras-chave relacionadas, que as pessoas também pesquisaram quando pesquisaram por direito tributário, e ele ainda te encaminha para os sites que melhor performaram com essa palavra. Entra no site e olha o conteúdo. Analisa por que aquele conteúdo foi o conteúdo mais buscado. Deixa eu entender, deixa eu ver o que essa pessoa escreveu que deu essa busca enorme. Com o tempo, você vai entendendo o processo do algoritmo. Porque o que é esse algoritmo da internet? Do Google, por exemplo, nada mais é do que uma fórmula matemática que indica o que um site tem que ter para que ele apareça em primeiro lugar. Ele tem que ter velocidade? Tem que ter velocidade. Ele tem que ter frequência de publicação? Tem que ter frequência de publicação. Muita gente acha que o site morreu. Quem é que tem site? Quem tem está de parabéns. Ah, Jordana, mas eu não tenho uma empresa, eu sou estudante ainda. Você não pode escrever artigo? Você não pode já preparar a sua carreira desde já? O que o Google mais enxerga? Texto ou imagem?
Texto. Os algoritmos estão se preparando para enxergar imagens, enxergarem vídeos, mas o que é mais enxergado até agora, pelo menos até onde eu sei, é texto. E tem uma técnica para se escrever um artigo. A sua palavra-chave, depois que você entender quais são as palavras-chave da sua empresa, ou da sua pessoa, da sua autoridade, essa palavra-chave precisa estar no título, ela precisa estar no primeiro parágrafo, ela precisa estar nos subtítulos, o seu artigo tem que ter no mínimo 2.000 caracteres, por isso que eu digo que não é fácil. O Google enxerga se você tem frequência de publicação, ele enxerga se as fotos do seu site têm descrição por trás delas, se o seu vídeo tem descrição também. Enfim, tem um índice de qualidade que tem muitos requisitos, que eu não vou lembrar tudo agora, mas se vocês derem uma googada, é simples, aparece lá. Isso é SEO, Search Engine Optimization. O que é isso? É a forma orgânica de você ranquear na internet, de você aparecer na internet, quando uma pessoa busca por determinada palavra. Nós temos algumas categorias de conteúdo. Conteúdo humanizado, conteúdo educativo, prova social, notícias e comercial. Então, são várias formas de você escrever, de você falar. Outra plataforma que a Sueli já tocou um pouquinho no assunto chama Answer the Public. Essa é a minha preferida, na verdade. Por quê? Porque ela avança em tudo isso que a gente já conversou. Ela não só te dá palavras-chave, como ela te dá perguntas. Aí vamos avançar aqui. Vamos lá, você digita ali, direito trabalhista. Você escolhe a língua. Isso é bacana porque, às vezes, o perfil de atuação do profissional não é só em português, né? Vamos supor que a Carol esteja indo para o Tribunal da Haia, né? Seria lindo, né? Pesquisaria em inglês, começaria a fazer conteúdo em inglês, né? Então, setei ali, região, você só pode colocar quando você tem a categoria Pro. Como eu não tenho, então eu não coloquei. Aperta no botãozinho amarelinho ali do lado e ele vai te dar vários resultados. Ele vai te dar, por exemplo, a questão tipo de A a Z. Se eu digito direito trabalhista, olha o tanto de sugestão de conteúdo. Direito trabalhista amamentação, direito trabalhista atestado, direito trabalhista advogado, enfim, tem até o Z. Você tem assunto para um ano, acho que para 5 anos aí, se brincar. É muita coisa, né? Vamos lá. Ele traz os conteúdos relacionados. Então, quem buscou... Ficou bem pequenininha essa imagem, né? Não estou conseguindo ler. Virgem Maria, não vou conseguir, não. Enfim, ele traz conteúdos relacionados. Ele traz... ampliei, olha só. Direito trabalhista vale transporte, direito trabalhista bancário. Outros conteúdos que as pessoas também buscaram. Ele traz perguntas, né? Por quê, qual, onde, quem, o que é direito trabalhista, qual o direito trabalhista. Direito trabalhista é cláusula pétrea? Direito trabalhista é público ou privado? Direito trabalhista, resumo. O que é direito trabalhista, resumo? Ele te traz preposições também, né? Direito trabalhista com carteira assinada. Direito trabalhista com pedido de demissão. Ele traz comparações também. Direito trabalhista e tributário. Direito trabalhista e flexibilização. Ele traz no formato de grafos, que são aqueles mapas que eu mostrei ontem, mostrei antes. No Analytics, a gente chama aquilo de grafos, né, que são teias. E ele traz no formato de troncos, que é nesse formato mais sistematizado e mais fácil de entender. Vamos lá. Falei um pouquinho sobre busca, né? Agora eu vou entrar na produção de conteúdo novamente, mais específica para cada plataforma. Eu escolhi essa figura do hambúrguer porque, às vezes, a gente fica com dúvida assim, gente...
eu vou publicar no Instagram o como, vou publicar no LinkedIn como, o mesmo assunto, né? No Twitter, como. Agora a gente vai entender. O Twitter, ele é uma plataforma de ação. É hard news. Quem aqui tem Twitter? Vocês usam? Ele é noticioso. Quer estar informado em primeira mão, você tem que estar no Twitter. Acompanhar os trending topics lá, e que são as hashtags mais viralizadas, mais comentadas. Por isso que ele está no gerúndio, ali, no inglês. Né? Então, é realmente uma coisa que está acontecendo. Eu odeio gerúndio, mas é uma coisa que está acontecendo naquela hora, naquele exato momento. Quem é jornalista, até mesmo os advogados, porque os principais tribunais superiores, até mesmo os regionais, estão lá. A TV Justiça ela tem 350 mil seguidores no Twitter. O STF tem, acho que, mais de 1 milhão. O STJ está lá. E, realmente, as decisões são atualizadas lá o tempo inteiro. E, realmente, se vocês quiserem estar informados, no momento que acontece, é ali que vocês têm que estar. Já o YouTube é uma plataforma de tutorial. Né? Você quer saber como fazer alguma coisa, vai lá no YouTube, que lá tem sempre um passo a passo. E vocês podem também usar essa ferramenta de passo a passo. Uma das palavras mais procuradas no YouTube foi como fazer. Não é à toa, né? Então, se eu quero aprender a fazer um arroz carreteiro, eu vou lá. Se eu quero aprender a falar em público, eu vou lá também. Então, assim, realmente é uma plataforma de como fazer, né? Então, vamos lá. O Facebook é uma plataforma contemplativa, né? Assim, dizem que o Facebook morreu. O Facebook morreu, não. Principalmente para pessoas da minha idade ou mais velhas, né? Eu comecei depois do Orkut, migrei para o Facebook, o Orkut morreu. Gente, por isso que o site é importante. As plataformas morrem. Daqui a 10 anos, o Facebook vai morrer, é verdade. Vai ser uma plataforma de memoriais. Já tem bastante, né? As pessoas morrem, o perfil vira um memorial. Mas ainda é uma plataforma muito importante. Então, não deixem o Facebook de lado, principalmente se vocês querem fazer os patrocinados. Até porque, para patrocinar no Instagram, você precisa estar no Facebook, precisa ter o gerenciador de negócio. Não usem aquele botãozinho azul que aparece às vezes lá, porque ele não tem segmentação boa. E o LinkedIn, vocês já viram com a dela? Vocês já viram com a Sueli? É uma plataforma profissional, de skills, né? Você publicar coisas mais sérias, para você fazer sua marca pessoal realmente, colocar as fotos das palestras que vocês dão. Pode ser bacana também o conteúdo de uma aula. Escrevam sobre o que vocês aprendem na aula. Ou tiveram um atendimento com o cliente, vocês não podem publicar o nome da pessoa, nem foto da pessoa. Mas vocês podem falar a respeito da matéria, do caso, sem dizer nomes, né? De uma forma genérica. Porque a dificuldade que esse cliente tem pode ser a dificuldade de outro, né? Mas sempre sem identificar a fonte. É igual jornalista, não pode identificar a fonte. E o Instagram, ele tem esse apelo muito visual. Então, assim, claro, tem alguns perfis que não têm apelo visual, e isso é uma grande novidade, principalmente nos Estados Unidos, de se colocar passo a passo no Instagram, naquela forma de carrossel. Quando você sobe mais do que alguns cards, aí eu não estou falando de foto, mas você ensinar as pessoas com um passo a passo, subindo vários cards ao mesmo tempo. Isso é algo que, nos Estados Unidos, principalmente, está performando muito bem. É como se fosse um YouTube de imagens estáticas. Agora eu vou partir um pouquinho para falar sobre o Instagram, porque a gente já teve LinkedIn hoje aqui. Instagram é a rede que mais cresce no Brasil. Ela ainda não é maior do que o Facebook, mas é a rede que mais cresce. Nos Estados Unidos já está em decadência. Pasmem, mas já está em decadência. Por quê? Porque é assim mesmo. É a vida, né? Daqui a pouco o TikTok... Daqui a pouco o TikTok vem aí, explode. Quem trabalha com público mais jovem já está trabalhando com o TikTok também.
e daqui a pouco surgem outras. Então, vamos lá. O método AIDA, ele é muito sobre neuromarketing, né? Quando você vai escrever ou quando você vai falar, você tem que ter 4 requisitos principais na sua cabeça. Isso é estratégico, tá? Atenção, interesse, desejo e ação. Tudo isso precisa estar na sua publicação de uma vez só. Eita, como é que eu faço isso? Vamos lá. Atenção. Você conquistar a atenção significa fazer com que as pessoas continuem a ler o que você escreveu ou a escutar o que você está dizendo. Interesse é a hora em que o seu potencial cliente deve compreender que, de fato, possui um problema. Ou seja, você chama a atenção com uma imagem ou com uma palavra forte. Na sequência, você começa a explicar um pouco, né? Porque a pessoa precisa compreender. Na sequência, você vem com um desejo. A pessoa não compra se ela não tem desejo, né? Você já chamou a atenção dela, explicou que aquilo pode resolver o problema. Agora você tem que convencer que ela precisa de fato, né? Provocar esse desejo nas pessoas não precisa de estratégias mirabolantes. Comece listando as vantagens e as características do seu produto ou serviço. Ação. Chegou a hora de pedir ao seu potencial cliente que ele faça de fato o que você quer. Aí vai depender qual é a sua conversão. Se é mandar ele para um site, se é chamar ele para uma aula, aí depende da sua call to action. Esse é o método carrossel, tá? Então, você entra no Instagram, ao invés de subir uma publicação só, um post só, você sobe vários, tá? Atenção, vamos voltar no método AIDA. O primeiro e o segundo cards, eles são relativos à ação. Você pode colocar o título no primeiro e uma pequena introdução no segundo. Em um post só. Você pode subir até 10 imagens. Você precisa ter um design para fazer isso, que eu estou falando de card com texto, tá? Pasmem, card com texto. Ou vocês aprendam a mexer no Canva. Canva é lindo, maravilhoso, resolve a vida, fácil, vem com tudo pronto. Você tem do 3º ao 7º quadrantes para falar sobre o problema. Lembra do problema? É aí que você vai gerar interesse. Você vai listando, por isso que você tem do 3º ao 7º. Vamos lá. No 8º e no 9º, você fala do desejo, você gera valor. Não há conteúdo que performa sem gerar valor. Vocês precisam gerar valor, é por isso que dá trabalho. Depois eu vou tentar abrir ali no Instagram de um projeto que eu tenho lá em Brasília, que chama Comunica Menina, eu levei 4 horas para fazer. Vocês vão entender na prática do que eu estou falando, porque vendo é mais fácil do que assim, né? Opa! E no último é a ação. Ou você simplesmente agradece, se você não tiver uma ação, porque às vezes você publica sem uma intenção de compra ou de venda, só mesmo realmente preparando o campo para uma ação futura, para um curso que você vai dar, né? Ou para um evento que vai acontecer. Nem sempre você usa o call to action, porque senão fica chato, né? Sempre você querer que a pessoa faça alguma coisa por você. Terminando o conteúdo, né? Agora a gente vai falar sobre otimização de perfil. Até no momento de otimizar o seu perfil, e o que é otimizar o seu perfil? Todo mundo que tem Instagram tem uma bio. O que é a bio? A bio são as suas credenciais dentro do Instagram. É a primeira coisa que todo mundo vê. Todo mundo vê uma foto. Sueli já falou da importância de uma boa foto, também no Instagram. E na hora de escrever aquele textinho, que são só 150 caracteres, tem uma estratégia para escrever. Essa aí. Primeiro, como você pode ajudar? Segundo, credibilidade é necessário. Terceiro, os emojis são muito importantes, mas os emojis precisam conversar com o texto
que você está escrevendo. Eu não vou colocar um emoji de picolé numa publicação jurídica, né? Eu vou escolher ou uma bolinha, ou uma setinha, ou a balança, né? Que simboliza o direito. Eu preciso escolher muito bem. E a última frase, se você tiver um link, que é um dos únicos lugares clicáveis no Instagram, ele vem logo abaixo dessa última frase na sua bio. Você precisa usar esse último momento para dizer por que essas pessoas devem clicar naquele link. Porque nem todo mundo sabe que aquilo ali é um link, infelizmente, né? Se você tiver com o curso rodando, provavelmente você vai ter um link de inscrição. Então, o ideal é que a última frase, ela inclusive utilize emojis com setinhas para baixo, para que as pessoas vejam aquele link ali. Você tem de 2 a 3 segundos para chamar a atenção dessa pessoa. Tá? Vamos lá. Uma boa foto ou logo. Não repita o nome. Nome é isso aqui, ó. Aqui tem o vermelhinho? Ah! Não tem, peraí. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito Shopping Paládio. Aqui também tá escrito Shopping Paládio. Isso daqui é o arroba dele. Aqui essa linha é editável. Por que repetir? Você pode pôr uma hashtag aqui. Ou você pode pôr uma palavra. Aqui está Shopping Paládio. Aqui você pode pôr o melhor shopping de Fortaleza. Não sei de onde é esse shopping, mas enfim. Você pode pôr hashtag centro comercial. Alguma coisa que diga respeito ao seu negócio. Não repita. Na bio, você pode usar hashtags. E as hashtags, elas são identificadas pelo algoritmo do Instagram. Quando alguém vai na lupinha do Instagram e busca por uma hashtag, ela faz uma varredura em tudo no Instagram, inclusive na bio. Tá? Você pode usar o arroba também mencionando outros perfis. Então, por exemplo, o Rogério ele tem, vamos supor, um perfil do escritório dele e um perfil da Sejum. No perfil do escritório, você pode usar o arroba da Sejum para que as pessoas migrem para lá. Entendeu? Aí ela só vai clicar e vai ser redirecionada. Então, vamos lá. Vocês acham que esse daqui chama mais a atenção de vocês ou é aquele ali? Da direita ou da esquerda? Esquerda. Direita. Do microfone. Microfone. Eu já falei que é por causa dos emojis, mas eu queria saber, verdadeiramente, vocês acham que chama mais atenção? Então, pois é, utilizou os emojis certos, né? Tá vendo? Olha só que importante. Tem um cachorrinho e eu teria usado uma hashtag no Pet Friendly. Ele não usou. Por quê? Porque toda vez que alguém buscar por Pet Friendly na lupa, a probabilidade dele aparecer na pesquisa vai ser maior. Vamos lá. Ai, Jordana, mas eu tenho mais de um link. Eu tenho meu link do LinkedIn, eu tenho o link do meu site, eu tenho o link de inscrição do meu curso. Para quem não conhece, o Linktree é uma ferramenta gratuita onde você pode acrescentar vários links e ele gera um link único. Jordana, eu quero gerar um link do WhatsApp, porque eu quero conversar com as pessoas. O Convert, ele é também um sistema que gera um link. Você coloca lá o seu telefone e ele gera um link e você pode colocar até uma mensagem de saudação. E aí você pega o link que você gerou no Convert e coloca lá no Linktree. Isso daí é muito bom. Eu sempre digo uma coisa, não adianta brigar com o algoritmo. Nossa, esse algoritmo desse Instagram é um saco. E ele muda o tempo todo. Então, vocês precisam estar bem atualizados, procurando. Joga lá no search Instagram News, que vai aparecer sempre. Quando ele mudar, tem notícia lá sobre isso, né? Hoje, como é que ele funciona hoje? Tá? Vamos lá. Você publicou. Estou lá. Post, novinho. Aí o Instagram mostra aquele post para as pessoas do seu perfil, né? Ele vai mostrando para uma porcentagem.
Aí ele fica lá, esperando um pouquinho e tal. Olha, a amiga da Jordana foi lá e comentou. A outra foi lá e curtiu. A outra foi lá e salvou. Nossa, a Sueli, ela entrou no post da Jordana, ela curtiu, ela salvou, ela comentou e ela mandou para o direct da Carol. Então, esse post é foda, né? Porque assim as pessoas estão gostando muito dele. O que ele faz com isso? Ele começa a mostrar para quem usou as mesmas hashtags que você usou no seu post. Se você tiver usado, sempre usem, tá? Vou já dizer o número. Ok. Aí essas pessoas que usaram a mesma hashtag, provavelmente elas não te seguem, mas o Instagram te mostrou para elas. Se alguém que não te segue começou a te seguir, ou então comentou, claro que depende do número também, aí o Instagram vai dar, opa, importante mesmo, né? Olha, até quem não segue ela está se interessando. Eu vou jogar ela lá na página da Lupa. Deixa eu ver o que vai dar. Né? Quando você entra na página da Lupa, não aparece. Não aparecem várias publicações de pessoas que você não segue? Pois é. A chance de você parar na página Explore é muito maior se você for aprovada em todos esses contextos. Para que isso aconteça de uma forma mais escalada ainda, vamos lá. Quem aqui está ligado no Analytics do Instagram? Todo mundo ligado? Não? Pois é. Quem tem perfil comercial tem direito ao Analytics. Quem tem perfil comercial, não. Ou pessoal, não. Tá? O que é o Analytics? Ele vai te dar o horário que as pessoas mais estão te vendo, o gênero, idade, todas aquelas segmentações que você precisa para fazer a sua persona, inclusive. Então, eu costumo publicar às 21 horas no perfil do Comunica Menina, que é o meu perfil comercial. O outro perfil é meu perfil pessoal, que eu não ligo para algoritmo nesse perfil. No do Comunica Menina, eu ligo bastante. Então, vamos lá. Por que 21 horas? Porque as minhas meninas estão lá 21 horas. Elas já chegaram em casa, já cuidaram das crianças, estão lá descansando um pouquinho. Algumas não, algumas estão lavando louça lá ao mesmo tempo, ou estão terminando de trabalhar, mas elas estão lá. Eu sempre faço uma pergunta no meu texto. Porque se eu faço uma pergunta, a possibilidade de comentarem é maior. Ou eu faço uma pergunta, ou eu peço para mencionar alguém. Isso não é balela, tá? Isso é realmente, para quem estuda neuromarketing, sabe que eu não estudo neuromarketing, mas é o que eu escuto, né? Se você provoca, a possibilidade de feedback é muito maior. Faça algo que motive o compartilhamento. Mais uma vez, gera valor, porque senão não vai ser compartilhado. Tá? Use imagens que motive o boca a boca. Boca a boca é a melhor comunicação de todas. E nunca vai surgir nada que seja melhor do que o boca a boca. Tenha certeza de que levará algum tempo para ficarem na sua página. O tempo que a pessoa gasta vendo a sua publicação também é contabilizado pelo algoritmo do Instagram. Por isso o carrossel está performando muito. Quando essa funcionalidade de carrossel chegou no Brasil, as pessoas não entenderam. Para que eu vou ficar colocando 10 coisas aqui num post? Que coisa chata, né? Não. O que o Instagram quer? Que a gente passe o maior tempo possível dentro da plataforma. E ele privilegia os perfis que conseguem fazer isso com a sua audiência. Use uma linguagem fácil de ser lida. Nada é óbvio, tá? Lá na TV Justiça, a gente tem um grande problema com os entrevistados, tá? Profissionais do direito. Eles chegam lá querendo falar para advogados. Quem aqui tem advogado como cliente? Você tem? Não, é profissional do direito. Profissional do direito que tem advogado como cliente. Mas é pouco, não é? Pouquíssimo, né? Para que você vai falar juridiquês, então? Só por causa do ego?
Não, pelo amor, né? Primeira coisa que eu falo na hora que senta lá, primeira coisa, eu não te chamo de doutor, porque aqui nós estamos falando para o público. No fórum, sim, no fórum é doutor, é excelentíssimo, juiz, mas aqui não. Rede social é o quê? Rede social é uma comunidade, é o público em geral, então não pode ser rebuscado, você afasta, você desconecta. Se a Mariazinha, ou o Joãozinho, ou a Jordanazinha, tiver com um problema na declaração do imposto de renda e pegar um texto rebuscado, eu vou fugir e vou procurar um que esteja fácil de entender. Entendeu? Então, assim, advogado não fala para advogado na rede social. Esqueçam isso, porque senão vocês não vão conseguir performar. Isso é muito importante. Hashtag, vamos lá. Se você... Vamos lá, mais uma vez. Se você digitar direito trabalhista, você vai alcançar todo mundo do Brasil usando só essa hashtag, não é? E se você colocar direito trabalhista João Pessoa? A probabilidade de você atingir quem está aqui é maior, não é? Direito trabalhista Nordeste. Claro que se eu tiver, por exemplo, um e-commerce, aí sim faz sentido eu usar uma palavra-chave pequena. Se o meu nicho de mercado, meu nicho de atuação é muito localizado, eu preciso usar uma hashtag de cauda longa, que são hashtags específicas, para que eu possa, de fato, atingir esse público. Está acabando, gente. Tem gente abrindo a boca aí. Vamos lá. Para a gente quase terminar, tem a regra dos 20 minutos. O que é a regra dos 20 minutos? Eu levei 3 horas preparando meu post. Aí, eu resolvi publicar. 9 horas. O que a Jordana faz? A Jordana entra 20 minutos antes e ela começa a passear pelo Instagram. Aí eu vou lá no Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? Nossa, que legal sua publicação. Curto, comento. Esqueci seu nome. Roberto, que bacana, vou indicar seu curso. Ó. É online, né? Então, as pessoas de Brasília podem fazer. Você. Nádia. Aí eu descubro a Nádia pelo perfil do Roberto, eu vou lá e curto ela, começo a seguir. Então, eu estou me comunicando com a rede. Aí eu estou dizendo, oi, algoritmo, estou aqui, linda, maravilhosa, preparei um conteúdo de valor. Aí eu vou lá e publico. Aí eu fujo, corro, vou dar banho nas meninas? Não, eu continuo. Uma chamando de cá, outra chamando de lá, gritando, marido do outro lado, e eu estou lá. Com o celular na mão, respondendo quem está comentando. Não abandone a publicação. Por quê? Já aprenderam, né? À medida que você vai também respondendo, ele vai te mostrando para mais pessoas. Então, não abandonem. A resposta dos comentários tem que ser imediatamente após a publicação. O ideal é que seja instantâneo. Eu não consigo fazer isso sempre, mas o ideal é isso. Que a pessoa comentou, você foi lá e respondeu. Por quê? Aí você pega a pessoa lá e ela pega e responde de novo. Você vai responde de novo e aí você vai ficando mais relevante ainda para o Instagram. Então, essa é a regra dos 20 minutos, que é bem eficaz. Obrigada, gente. Acabou. Ó, 57 minutos. Arrasei.